As águas repousantes me encaminha. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o quarto domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição de nosso Senhor, sagrado naquele dia. Hoje estamos no quarto. E o domingo de hoje é conhecido como o domingo do Bom Pastor. Vamos então falar um pouco a respeito do pastor, das ovelhas, de como se comporta o pastor, de como se comporta as ovelhas. Quando esta parábola, esta imagem do bom pastor é contada, ela é contada a partir de uma realidade pastoril. Ou seja, você que já criou ovelha, por exemplo, sabe muito bem. Aqui no Ceará a cultura é semelhante, mas na Europa tem um pouco de nuance, de diferenças. O fato é que o pastor das ovelhas, ele se entretém olhando carinhosamente para as suas ovelhas. Há inclusive esposas de pastores de ovelha, nós estamos falando de ovelha mesmo, tá? De ovelha bicho, animal, que dizem que seus maridos cuidam muito bem das ovelhas, passam mais tempo com elas do que na própria casa. Um pastor, quando ele cuida de um rebanho de ovelhas, se entretém com elas, observa as suas ovelhas, de longe, de perto, ele olha para onde que está indo as suas ovelhas. A imagem parece muito fácil, bela e bonita, como de fato o é. O dono, o pastor das ovelhas, está cuidando das suas ovelhas. No entanto, este pastor não está ali para se entreter, para rir com as suas ovelhas, para brincar com as suas ovelhas, para admirá-las. Não somente, para isso também está o pastor. Mas o pastor tem uma missão muito fundamental, que é a missão de proteger as suas ovelhas. Ele recebe uma graça de pastoreio, portanto de vigília, e ele está ali observando qualquer perigo que correm as suas ovelhas. O pastor está de prontidão para defendê-lo. Então, essa parte exige do pastor um esforço tremendo. Repito, não somente admira as suas ovelhas, não somente se alegra com elas, mas está ali para defender as suas ovelhas. Então ele vai enfrentar um cachorro que chega perto, o leão que se aproxima, onde tem leão, obviamente, qualquer outro animal que se aproxime daquela ovelha, o pastor com o seu cajado, espantando qualquer ameaça que a ovelha possa vir sofrer. Então, o pastor bom, ele se coloca entre a sua ovelha e aquele que quer atacar a sua ovelha. Jesus fez assim, Jesus faz assim conosco. Ele se coloca entre nós e o perigo que se aproxima de nós. Por isso, meus irmãos, é importante a gente compreender esse dia do bom pastor. Saiba, existe um pastor que é supremo, diferente dos demais pastores.
Os pastores fracotes, fracos, quando veem as suas ovelhas a começar a serem atacadas, ele foge. É um pequeno grupo, são poucos, então eu deixo ali que eles se virem. Não, o pastor verdadeiro, ele pega as suas ovelhas e cuida e defende as suas ovelhas, nem que para isso ele venha se ferir. Ele coloca a sua vida, o seu corpo, o seu tempo, ele oferta tudo isso por causa das suas ovelhas. Ele não espera um socorro de fora. Ele se coloca na batalha. Ele vai entre o perigo e a ovelha que ele ama, que ele cuida. E foi exatamente isso, meus irmãos, que o bom pastor, Jesus, nosso Senhor, fez por nós. Vendo o grande perigo que é as suas ovelhas, e aqui não falo mais de ovelha animal, bicho, mas de ovelha, eu e você. O que fez o bom pastor Jesus foi ao perceber não, porque já sabia, olhando para o perigo que nos cerca, de sermos atacados pelo maior inimigo, que é o demônio, ele se coloca entre ele e nós e nos defende. Obviamente que há situações, queridos irmãos e irmãs, como esta que nós estamos vivendo agora, em que as ovelhas ficam com muito medo, ficam amedrontadas. Para você que é católico, que sempre manifestou a sua fé no bom pastor, neste Deus que se encarnou no seio da Virgem Maria, se fez homem, que doou a sua vida por nós, que vivo está, ressuscitado é por nós, ele continua a nos defender do mal. Quando acontece uma coisa como essa que nós estamos vivendo, o medo se torna o nosso maior inimigo. Ele nos paralisa. Tem gente que diz assim: olha, quando eu fico com medo, eu não tenho nenhuma reação, eu fico paralisado no meu lugar. Nós estamos enfrentando, você e eu, estamos enfrentando não somente os cuidados nesse tempo de pandemia, mas estamos enfrentando o medo. O medo. E muita gente tem parado de se aproximar do bom pastor. Muita gente não tem ouvido, escutado a voz do bom pastor. O Evangelho diz que as ovelhas escutam a voz do seu pastor e seguem o seu pastor. Você que cria animais tem essa experiência. Você chega na porteira e você chama os seus animais e incrivelmente eles escutam a sua voz e correm atrás de você, seguem você. Se uma outra pessoa que não é o dono dos animais for para a porteira e chamar, os animais não vêm. Para o dono, para o pastor daqueles animais, eles se aproximam, eles escutam a voz. O que está acontecendo conosco, que eu queria chamar a atenção nesta Santa Missa de hoje, é que talvez nós não estejamos escutando a voz do nosso pastor. Nós estamos escutando o quê? Certo? Veja bem, você tem um celular como este que eu também estou usando aqui na Santa Missa. E o seu celular está sendo bombardeado dia e noite. Morreram tantos, tem tantos infectados,
ao nosso redor, em cidades próximas e etc, e etc. O medo se abate. É um medo servil. Que inclusive, já fazendo um adendo aqui, esse medo deveria nos levar a cuidados, mas não nos tirar da confiança que nós temos em Deus. Se você ligar a televisão nesse instante, não ligue não, você que está acompanhando a Santa Missa. Mas se você ligasse agora a sua TV neste instante, a maioria dos canais só vai estar veiculando duas notícias: coronavírus e politicagem. O coronavírus nos assustando, nos amedrontando, como se nós estivéssemos próximos de morrer, como se não existisse um Deus que nos dá a proteção e o cuidado. E a politicagem que coloca quem já está fragilizado pelo medo, coloca ódio no coração de um, ódio no coração do outro, e nós ficamos como ovelhas que não têm pastor. Pessoas que antes rezavam, tinham vida de oração, perdiam, entre aspas, o seu tempo, agora já não rezam mais, já não tem mais tempo. Outro dia, há umas 3 missas eu acho, eu dizia, não como crítica, eu dizia que muitos de nós perdemos a nossa noite inteira, às vezes até o dia amanhecer, acompanhando as lives que arrecadam alimentos, dinheiro, que são patrocinadas e etc. Escutando todo tipo de palavrão, enfim. Qual era o pensamento meu? Nós estamos perdendo tempo com aquilo que não traz para o nosso coração a paz. Nós temos um Deus que é vivo, ressuscitado, o bom pastor, que nós devemos nos entreter com Ele, conversar com Ele, ouvir a voz dEle. Mas não, mesmo nós católicos, de missas dominicais, semanais, frequentes ou até diárias, às vezes nos vemos como se Deus não morasse mais conosco, como se Deus tivesse se ausentado, como se o bom pastor não estivesse perto de nós. E aí de novo o que a gente faz? Vai para o grupo de WhatsApp para saber quantos mais hoje morreram, quanto mais hoje se infectaram, quem foi, era um velho, era um jovem, era uma criança, como era? Ligamos a TV e é toda hora, é coronavírus, o culpado é o político fulano de tal, o bom é o cicrano. Nós fazemos lives com politicagem, colocando uns contra os outros o tempo inteiro, e nós não vemos, nós não paramos para pensar. Primeiro, existe um inimigo invisível que é muito mais cruel, ataca muito mais e tem o poder nefasto de não somente tirar a minha vida deste mundo, mas de levar a minha alma para o inferno. E este inimigo invisível se chama Satanás. Para você que é cristão católico, pergunte se você está escutando a voz do bom pastor. Pergunte se você está com tanto medo de perder esta vida neste mundo. Porque é claro, ninguém quer que ninguém morra desta doença e de nenhuma outra.
Mas um bom cristão sabe que a luta dele maior não é pela permanência desta vida no mundo. Um cristão que ora, um cristão que reza, está altamente preocupado em ouvir a voz do bom pastor, aquele que se interpõe entre nós e o diabo, entre nós e o perigo, na luta para nos levar para o céu. É tão grande, é tão imenso o ataque que nós estamos recebendo do medo, que nós trocamos os valores. Nós não permitimos que se reze uma Ave Maria na frente da nossa casa, mas nós nos sentamos ao mesmo tempo com 5, 10, 15 pessoas na nossa calçada, sem proteção de máscara, de coisa nenhuma. Mas quando nós chamamos a atenção, ei, esse tempo exige oração, não é aglomeração de pessoas, é a aglomeração de uma alma com o céu todo. Com o céu todo, onde 1, 2 ou mais estão reunidos, ali está Deus no meio dele, ali está o bom pastor. É tempo da gente rezar. Então, esse dia de hoje do bom pastor, eu queria trazer esta mensagem. O bom pastor é Cristo. Aqui não significa que você vai se tornar uma pessoa alheia às realidades. Nós já conhecemos, nós sabemos que esse vírus, ele é de fato letal para muita gente. Nós estamos vendo, nós já sabemos de tudo isso, mas por que quase que 24 horas por dia você está perdendo o seu tempo e se enchendo de pavor, um pavor que confunde a sua cabeça? Confunde, porque eu estou dizendo, tem medo de rezar de longe com um e outro, mas não tem medo ao mesmo tempo de estar envolvido com 10, 15 pessoas na calçada da sua casa, ou dentro do seu quintal, ou na beira de rios e etc. Veja o risco que a sua alma está correndo. Existe um ser invisível que pode estar nos tentando. Isso aqui não é um convite para você vir para a igreja, não. Mas que pode estar tentando você a se acostumar com a realidade de assistir missa pelo Facebook, pela televisão e pronto. Como se só isso bastasse. Não. Você tem que rezar, reze mais. Ao invés de ficar perdendo a noite inteira, e pode assistir às suas lives de cantores, eu não estou criticando o fato de você acompanhar, eu estou dizendo que talvez você tenha tempo de sobra agora para rezar a Deus, mas não esteja rezando, não esteja escutando a voz do pastor. Responda, você que está acompanhando por esta live, aí nos comentários, você já rezou hoje o terço? Levantou de manhã, fez o sinal da cruz, rezou o Pai Nosso, fez suas orações a Nossa Senhora, pediu ao anjo da guarda a proteção. Na sua família, reuniu-se o pai com seus filhos, com a sua esposa. A sua família tem se reunido em casa para escutar a Deus? Ou só estão escutando as lives dos cantores, reunidos em sofás, ou em cadeiras, ou em quitais, e bebendo, e criticando o vírus, e morrendo de medo dele, mas não busca a fonte e a proteção no bom pastor? Queridos irmãos e irmãs, que Cristo, o bom pastor, convença o nosso coração de que nós vamos, de algum modo, seja agora, seja depois, seja por esta ou por outra doença,
nós iremos participar do mistério pascal de Cristo, que significa também sofrimento, paixão, cruz, morte e ressurreição, vida eterna. A nossa vida é do céu, não é deste mundo. Então cuide também da sua alma. O bom pastor quer que você escute e siga a voz dele. Pare de brigar, pare de procurar culpados, busque aquele que resolve tudo isso, nosso Senhor Jesus Cristo, que dá sabedoria aos homens para que por métodos científicos encontre um jeito de eliminar esta pandemia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De pé, você em casa se coloca com a sua família em pé. Em pé, você que está nos acompanhando